Vamos meditar um pouco na palavra de Deus, que se encontra registrada no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo de 1 até o versículo 5, a parte A do versículo, que diz: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Versículo 3. E disse esta sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Versículo 4. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim falou a menina, que é da terra de Israel. Versículo 5, a parte A. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Glória seja dada ao Senhor. Meus amados irmãos, nós gostaríamos de trazer uma palavra com base ao tema O Poder do Testemunho. O texto que nós lemos fala a respeito de um grande capitão do exército do rei da Síria, o seu nome Naamã. A Bíblia diz que ele era um homem muito grande, um homem de destaque, um homem de muitas medalhas diante do seu senhor, o rei. Porém, um dia ele foi acometido de uma enfermidade, uma lepra, uma doença que na época totalmente contagiosa. Não havia um tratamento adequado que pudesse solucionar o problema da lepra. Só uma intervenção por parte de Deus. E a Bíblia diz que aquele Naamã, ele havia ganhado muitas guerras, era um homem valoroso, porém agora estava acometido de uma enfermidade. Como nós acreditamos que nada acontece em vão na terra, tudo Deus tem um propósito. A palavra de Deus nos diz que ali, quando as tropas da Síria invadiram a nação de Israel, a terra de Israel, e levaram cativo vários judeus, vários hebreus para a terra da Síria, no meio daqueles cativos foram levados uma jovem, uma menina. Aqui nós não temos a idade desta menina, mas em outras versões fala uma jovem. E a palavra de Deus nos diz que aquela jovem estava na casa de Naamã, ela ficou a serviço da esposa de Naamã, lá no versículo de número 2. E ela presenciou quando Naamã, o seu senhor, havia sido acometido pela lepra. Aquela menina que agora estava na casa daquela senhora, na casa do capitão da Síria, que talvez este capitão ele tenha feito parte do grupo, da companhia dos soldados que talvez haviam invadido a terra de Israel e levado vários prisioneiros para a Síria. Talvez Naamã poderia ter comandado uma equipe, mas não é o caso aqui. O que nos chama a atenção é que aquela menina israelita, da família dos hebreus, ela era uma jovem que ela tinha tudo para viver uma pessoa totalmente revoltada, vivendo agora como escrava. Ela havia sido tirada da sua terra natal, havia sido tirada à força da casa dos seus pais. Era uma menina para ser totalmente revoltada. Mas aquela menina, pelo contrário, ela estava cheia de Deus. É uma palavra que Deus coloca no meu coração, que nós devemos viver neste mundo cheio de turbulência, neste mundo que jaz no maligno, cheios de Deus. É o poder do testemunho. E a Bíblia diz que quando aquela menina presencia que o seu senhor estava leproso, ela não contou conversa, mas ela foi direta na esposa de Naamã. E quando ela chegou na esposa de Naamã, ela contou toda a verdade. Ela falou de um profeta que habitava na terra de Israel, na terra de Samaria, e que se ele fosse até lá, Deus iria curá-lo, ele ficaria curado daquela lepra. Aquela menina testificou do homem de Deus.
ela testificou do poder de Deus. E quando ela testemunhou do poder de Deus ali para aquela mulher, esposa de Naamã, aquela mulher síria, o testemunho daquela jovem impactou aquela senhora. Ela acreditou tanto no testemunho de vida daquela menina, que com certeza a maneira que aquela menina agia dentro da casa da sua senhora era de uma verdadeira crente em Deus. O que nós aprendemos com o texto bíblico é que não importa o lugar onde nós estejamos vivendo, trabalhando, você que é jovem, você que é um rapaz, você que é uma moça, você que é uma adolescente, você que é uma criança, um senhor, uma senhora, você que é um servo de Deus, Deus, ele quer impactar as pessoas que estão ao nosso redor com testemunho de vida. Quando aquela menina falou para a esposa de Naamã, ela creu. Quando Naamã chegou em casa, a esposa de Naamã relatou o testemunho da menina para Naamã. Naamã creu. Glória a Deus. O Naamã pegou aquela história de que lá em Samaria havia um profeta, levou lá para o rei da Síria, o rei creu. Olha o poder do testemunho. E a Bíblia diz que o rei fez uma carta e mandou para o rei de Israel, encaminhando Naamã para que fosse curado. Então aquela história daquela menina que era para viver uma pessoa totalmente revoltada, como nós falamos, ela tinha toda a razão, mas ela abriu mão daquela razão que ela tinha, ela preferiu viver cheia da presença de Deus. Eu acredito que Deus permitiu que aquela menina fosse para a casa de Naamã para realizar um milagre, para operar um milagre. Eu não sei as situações que estejam acontecendo ao seu redor. Talvez você tenha deparado com tantos problemas, pessoas que estão enfrentando problemas difíceis, que precisa de uma palavra, que precisa de um testemunho, e é você na hora certa que Deus vai usar. Talvez você esteja enfrentando uma dificuldade com um amigo, com um colega, com um vizinho, e você fica pensando, meu Deus, quanto mais eu oro, mais tribulação me apareça. É porque Deus está permitindo isso acontecer, para que o nome dele possa chegar à vida de uma pessoa que esteja enfrentando dificuldade ou até mesmo lhe perseguindo aí ao lado da sua casa, da sua vida, onde quer que você esteja. Deus tem seus projetos, meus irmãos. Deus tem suas ferramentas. Deus sabe como trabalhar. Glória a Deus. Quando eu olho para a história desta menina, desta jovem ali na Síria, a história dela possui uma semelhança com a história de José no Egito. Porque ela havia sido levada pela Síria como escrava. José foi levado como escravo pelos ismaelitas e entregue ao Egito. José era hebreu, aquela menina também era dos hebreus. Só que aquela menina também temia a Deus e José temia a Deus. Aquela menina estava a serviço de autoridades ali na Síria. José também estava a serviço de autoridades no Egito. Havia muita semelhança entre aquelas meninas e José. E veja o milagre que Deus realizou. Nada acontece em vão, meus irmãos. Nada acontece em vão na vida de um crente. Nada acontece em vão na vida de uma pessoa que teme e serve a Deus. Glória a Deus. Naamã, que comandava o exército da Síria, era um homem, meus irmãos, de grande prestígio e respeito. Porém, agora foi acometido de lepra, leproso. E a situação que ele estava vivendo, só Deus para resolver. Quantas pessoas que estão vivendo momentos difíceis na vida e não vê outra solução, não vê outra esperança, mas nós temos a palavra de Deus. Nós temos o testemunho de vida para dizermos para estas pessoas que existe uma porta aberta, que a graça do Senhor Jesus está à disposição daqueles que querem lançar mão e obter a paz que só o Senhor Jesus pode nos proporcionar. O testemunho daquela jovem impactou a Síria, a família da Síria.
Naamã nunca mais foi o mesmo. Ele obedeceu o testemunho daquela menina, ele obedeceu a todas as orientações, os irmãos já conhecem a história, foi até o profeta Eliseu, ele ainda quis retroceder, mas ele terminou mergulhando no rio Jordão 7 vezes e foi curado da sua lepra, porque ele ouviu a voz de Deus através de uma menina, de uma jovem, mesmo sendo escrava, mas usada pelo Senhor nosso Deus. Quem é de Deus, meus irmãos, é testemunha em todo tempo, em qualquer lugar. Tem pessoas que dizem, não, eu não consigo demonstrar minha fé em tal lugar. Deus, ele quer que nós sejamos testemunha 24 horas e em todo lugar. Aquela jovem israelita, ela vivia como escrava na casa de Naamã, mas ela não hesitou em transmitir a sua fé no Deus de Israel e em dar ao capitão da Síria a direção de procurar o profeta, o homem de Deus, o profeta Eliseu, homem de Deus. Deus quer fazer de você uma jovem cheia da sua presença, um jovem cheio da presença de Deus. Deus, ele quer realizar milagre na vida de muitos Naamãs que estão jogados pelo mundo afora, Naamãs que estão mergulhados nas drogas, no álcool, na prostituição, no adultério, no roubo, no crime, em tudo quanto não presta. Deus, ele quer usar você para levar a mensagem para os Naamãs que estão desgarrados, jogados no lamaçal do pecado, nas mãos do inimigo de nossas almas. Meus queridos irmãos, meus jovens, que Deus abençoe você, o seu coração. Guarda esta palavra, a palavra é de Deus. Quando o Senhor nos chama, Ele nos capacita, Ele nos dá a ferramenta, Ele nos dá as armas espirituais. Por isso que João escreve, jovem, escrevo porque vós sois fortes, já vencestes o maligno. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus, guarda esta palavra. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vocês, agora e para sempre. Amém. Meu muito obrigado. E lembre-se, o poder do testemunho é tão grande que pode mudar o rumo da história de uma pessoa e de uma nação. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.